Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7 horas. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é quinta-feira, dia 31 de janeiro de 2013. Bom dia a você, ouvinte. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia a você que ouve o Mundo em sua casa. O Mundo em sua casa. Confira agora os destaques de hoje. Enxurrada alaga ruas e causa transtornos em Goiânia. Dudu, ex-seleção brasileira, é detido por agredir mulher e sogra em Goiânia. Suspeito de jogar bomba em ônibus pode ter queimado casal. Mais de 5.000 candidatos fazem prova no concurso da PM. Demóstenes vai permanecer afastado do Ministério Público. Candidatura de Calheiros provoca manifestação. Funcionários da boate e testemunhas fazem reconstituição do incêndio. Goiás e Vila vencem e Atlético fica no empate. Esses e outros assuntos a partir de agora aqui no Mundo em sua casa. Agora são 7h02. O Mundo em sua casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Podem ocorrer nevoeiros isolados. A temperatura máxima atinge os 28 graus. A umidade relativa do ar fica entre 95% e 70%. Neste momento, os termômetros marcam 22 graus em Goiânia. Agora são 7h03 em Goiânia. O Mundo em sua casa. A política em Goiás. E antes das notícias de Goiás, confira as manchetes dos jornais. O Globo. Depois da tragédia de Santa Maria, Rio tem 49 espaços culturais sem alvará. O estado de São Paulo, o governo eleva a 25% mistura de etanol na gasolina. Correio Brasiliense, impunidade, a segunda tragédia. Valor econômico, liquidez cresce, frigoríficos captam 2 bilhões de dólares no exterior. Estado de Minas, fiscalização em Belo Horizonte não tem data para começar. Jornal do Comércio, serviços reforçados na folia. 0 hora, empresa de bombeiros executou obra contra incêndio em boate. Brasil Econômico, governo define na prática o piso e o teto para o dólar, R$ 1,98 e R$ 2,03. Hoje, em 28 dias, casos de dengue já são 64% do total de 2012. Diário da Manhã, policial bate em advogado, advogada bate em policial. O Popular, combustível sobe e dispara efeito cascata. Agora são 7h04. O Conselho Nacional do Ministério Público decidiu prorrogar por mais 60 dias o afastamento do ex-senador Demóstenes Torres do cargo de Procurador de Justiça do Estado de Goiás. Os integrantes do órgão acolheram proposta do Corregedor Nacional, Jefferson Coelho, que solicitou mais tempo para analisar as suspeitas de que o ex-parlamentar teria se aproveitado de sua ligação com o Ministério Público para interferir em processo que tramitava na instituição e defender interesses do bicheiro Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira. E dando sequência ao VaptVupt com prefeitos, o governador Marconi Perillo e secretários de governo se reuniram ontem com mais alguns administradores municipais. A terceira edição do encontro reuniu cerca de 40 prefeitos. Entre os 46 prefeitos recebidos pelo governador Marconi Perillo e pelos secretários de Estado ontem no VaptVupt com as prefeituras do Vale do Araguaia, do Vale do São Patrício e do Médio Norte Goiano, encontramos o prefeito de Hidrolina, Oswaldo Moreira Vaz, do PMDB. Se você for olhar esse lado da legenda partidária, a população é que fica prejudicada. Então a gente pretende fazer parceria com o Estado, com o governo federal, em prol da sociedade, né?
Qual a necessidade do seu município aqui hoje que o senhor trouxe nesse encontro? A pavimentação, né, da cidade, que está um pouco deteriorada, com muitos buracos, pontes do município que rodou, ambulância na área de saúde. Estamos fazendo um excelente trabalho de início na área da saúde, precisamos de apoio, né? E a moradia, que também é uma grande demanda que a gente tem, na área de esporte, do lazer também, que o estádio, o ginásio está todo acabado, a relação de maquinários também muito prejudicado, estado degradado, não está nem funcionando, a parte de patrola, para mecânica, o município não tem nenhum, então o município lá está realmente precisando de parceiros. Falando em nome dos demais prefeitos, o de Mozarlândia, João Soares de Oliveira, do PSDB, aprovou a iniciativa do governador Marco Perillo em recebê-los no Palácio Pedro Ludovico Teixeira. Recebendo todos os municípios aqui no Palácio, o que é ímpar, que outros governos não faziam. Eu já fui prefeito por 2 vezes, né? E agora a gente está aí sendo recebido pelo governador já por 3 vezes depois da eleição. Tamanha a lista de pedidos dos prefeitos. Ao falar em nome do governo, o secretário-chefe da Casa Civil, Vilmar Rocha, disse que eles começaram a ser atendidos de março para abril. Primeiro, que os meses de janeiro e fevereiro são meses de chuva, férias, recesso parlamentar. O orçamento do Estado só foi publicado na semana passada. Já foi publicado o decreto de execução orçamentária, a máquina começa a funcionar, a partir de março, termina as chuvas, termina os recessos. Segundo Vilmar Rocha, o governo de Goiás estuda uma forma de adquirir recursos por empréstimo para reemprestá-los aos prefeitos. É o do BNDES, porque nós temos capacidade de endividamento, né? O que o governo federal fez? Criou uma linha especial do BNDES, de 20 e poucos bilhões, e está emprestando para os estados fazerem investimentos. Nós também queremos, em parte, podemos fazer esse modelo com os municípios. Na quarta-feira da próxima semana, acontecerá mais uma edição do VaptVupt com as prefeituras, com os prefeitos de outras regiões de Goiás. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h08. Vereadores de Goiânia decidem visitar a área pública que pode ser desafetada no setor rodoviário. Depois da polêmica na aprovação de projeto que desafeta a área pública no setor rodoviário, os vereadores planejam uma visita ao bairro antes que o projeto vá à segunda votação em plenário. A área tem 733 metros e fica na Rua Confúcio, atrás de um hipermercado. A desafetação, se ocorrer, será para a construção de um shopping. O projeto foi aprovado em primeira votação por 24 votos favoráveis e 5 abstenções. A oposição reclama que não há detalhes sobre valores e beneficiados no projeto. Para resolver o problema, segundo Clécio Alves, presidente da Câmara, surgiu a ideia da visita, já que foi negado o pedido de vistas de Giovanni Antônio, do PSDB. Trata-se de uma área de torno de 700 metros quadrados no setor rodoviário, que não é uma via, não é uma rua. Era para ser, mas no entanto não é. E nós já determinamos, a comissão que vai fazer o segundo procedimento, vai fazer uma visita em loco, juntamente com os vereadores, para verificar a importância ou não de se aprovar a matéria em segunda votação. Menos polêmicos, os projetos da Prefeitura para a redução do ISTI de 3,5% para 2% e o reajuste dos salários dos professores municipais também serão votados durante a autoconvocação da Câmara. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h09. A Comissão da Criança e do Adolescente da Assembleia Legislativa vai priorizar o trabalho com os jovens. O reinício dos trabalhos de plenário da Assembleia Legislativa está previsto para o dia 15 de fevereiro, uma sexta-feira, num período pós-carnaval. Mas até lá, várias comissões programam debates e reuniões. No próximo dia 5, a partir das 8h30 da manhã, no auditório Costa Lima, a Comissão da Criança e do Adolescente promove uma reunião com conselheiros tutelares. Nos últimos 2 anos, essa comissão centralizou as suas ações visando fortalecer o trabalho desses conselhos. Agora, segundo o seu presidente, o deputado Carlos Antônio do PSC, será dado também um enfoque especial junto aos jovens. Na verdade, nós vamos reunir cerca de 30 conselhos do Estado, exemplo do que fizemos no ano passado, para a gente poder planejar todo o ano de 2013. Nós já tivemos 2 anos de atuação em que cada ano foi diferente um do outro e o terceiro ano também será diferente. Nós vamos fazer este ano de 2013 um ano voltado para o adolescente, para que ele tenha uma perspectiva de futuro, apresentando a ele as possibilidades de futuro que ele tem. Esta será a preocupação da Comissão da Criança e Adolescente num trabalho conjunto de
parceria com os conselhos tutelares nos municípios. Esse trabalho continua, essa discussão com outros conselhos também? Com os outros conselhos. Nós vamos planejar o 2013 para chegar a todos os conselhos do Estado. Nós vamos ter palestras nas escolas, nos municípios. Quem vai organizar essas palestras serão os conselheiros tutelares, os conselhos tutelares. Nós estaremos levando pessoas que possam realmente apresentar algo aos jovens para que eles tenham essa perspectiva de futuro. Então nós vamos focar o ano de 2013 exatamente no jovem. Para quê? Para que o jovem não seja tão ocioso ao ponto de se entregar às drogas com tanta facilidade. Porque o que faz a pessoa desviar do seu caminho é não ter um rumo, é não ter um norte, é não ter uma perspectiva de futuro bom. Porque se eu não tenho essa perspectiva, eu tenho que procurar alívio em alguma coisa. E muitos jovens estão fazendo isso através das drogas. Amanhã às 10 da manhã acontece a posse da nova mesa diretora da Assembleia Legislativa. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h11. Vereador Anselmo Pereira vai assumir diretório metropolitano do PSDB. O vereador Anselmo Pereira deve assumir nos próximos dias o Diretório Metropolitano do PSDB. De acordo com Anselmo, uma de suas metas é o debate sobre a candidatura própria à Prefeitura de Goiânia, que não ocorre já há 12 anos. Para ele, em 2012, o partido deveria ter indicado o cabeça de chapa. Nós vamos realmente revigorar o partido, dar uma atenção especial a ele, principalmente na formatação dos diretórios e subdiretórios dentro do município de Goiânia. Afinal de contas, Goiânia tem mais, praticamente, quando chegar as eleições de 2014, 1 milhão de habitantes. Ai daquele que não tiver um olhar político sobre essa quantidade de votos do nosso município. A pior coisa de um partido que tem identidade é ficar gravitando como satélite em torno dos outros. O PSDB tem que definitivamente, até porque já cedeu a disputa para as 2 últimas eleições passadas, os seus coligados, deveria sim estar no exercício do seu mandato. E vou trabalhar para isso, para que o PSDB realmente, no município de Goiânia, no próximo pleito vindouro, seja realmente o partido que ofereça nomes para suas disputas. Apesar do trabalho no diretório, Anselmo garante que na Câmara Municipal não fará oposição ao prefeito Paulo Garcia. O PSDB ele é governo. O governo está na capital de Goiânia. Eu tenho confiança, pela minha experiência, de que os governos municipal, estadual e federal devem se sintonizarem para ajudar a administrar Goiânia. As coisas boas que vierem da Prefeitura de Goiânia, eu não estarei só como presidente do partido, mas estarei como vereador. Os tucanos aumentaram a representatividade nessa legislatura. O PSDB passou de 3 para 5 vereadores. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h13. O mundo em sua casa. Política Nacional. A presidente Dilma Rousseff participou da cerimônia pelo Dia Internacional em memória das vítimas do Holocausto. Foi feita uma homenagem póstuma ao embaixador Souza Dantas e ao oficial de chancelaria Araci Rosa, que era mulher do escritor Guimarães Rosa. Eles trabalharam no corpo diplomático na época da Segunda Guerra e concederam vistos a judeus residentes na Alemanha e França, que se salvaram vindos para o Brasil. Há um dia da eleição que vai definir o novo presidente do Senado, Renan Calheiros, perde apoio entre aliados. O senador do PMDB também enfrenta manifestações fora do Congresso, apesar de ser o favorito na disputa. Manifestantes ocuparam o gramado em frente ao Congresso Nacional nesta quarta-feira, em protesto à candidatura de Renan Calheiros à presidência do Senado. Cerca de 20 pessoas promoveram uma limpeza no lado em frente à sede do Legislativo, um ato simbólico, alusivo ao propósito da Lei da Ficha Limpa. A denúncia contra o senador, encaminhada ao STF pelo Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, ainda na última semana, serviu de incentivo para os manifestantes. O grupo, formado por organizações distintas, uma do Rio e outra de Brasília, se organiza através das redes sociais na internet. Mais de 100 mil internautas têm apoiado a iniciativa, a produção de um documento, uma petição eletrônica, que questiona a possível vitória do parlamentar alagoano. Renan Calheiros é acusado de emitir notas fiscais frias para comprovar pagamento de pensão alimentícia à ex-namorada, a jornalista Mônica Veloso, com quem tem uma filha. À época dos fatos, em meio às denúncias, Renan foi absolvido pelo plenário 2 vezes, mas acabou renunciando à presidência em 2007. O nome de Renan Calheiros, que já aparece como favorito para esse mandato, deve ser oficializado pela bancada do PMDB até esta quinta-feira.
Dentro do Congresso, o apoio ao senador diminuiu. O PSB, aliado do Planalto, rompeu com o PMDBista e defende uma candidatura que recupera a imagem da casa. Os 11 parlamentares do PSDB devem seguir o mesmo caminho. Ainda assim, Renan Calheiros é o favorito para a disputa e mandou avisar que não vai dar entrevistas até a eleição desta sexta-feira. 7h15. O presidente nacional do PT, Rui Falcão, classificou parte da imprensa como oposição extrapartidária e disse que combater esse tipo de oposição é um dos objetivos do PT. Falcão discursou em reunião da bancada do PT na Câmara, onde havia afirmado antes que partidos de oposição querem antecipar o jogo eleitoral ao criticar a presidente Dilma Rousseff. A Associação Nacional de Jornais e a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão informaram que não vão comentar as declarações do presidente do PT. A fala do petista ocorreu durante a defesa de um antigo pleito do partido, a regulação da mídia. E agora a tragédia de Santa Maria. A polícia pediu a prorrogação da prisão preventiva dos 2 proprietários da Boate Kiss e de 2 integrantes da banda. A polícia fez uma reconstituição com funcionários da boate e jovens que escaparam da tragédia. Todos confirmaram que o fogo começou no palco e que os extintores não funcionaram. Os delegados informaram também que foram preparadas 1.000 comandas de consumo para a festa, apesar de a lotação autorizada ser de 691 pessoas. O Ministério Público do Rio Grande do Sul vai ouvir funcionários da Prefeitura e do Corpo de Bombeiros que concederam as licenças para a Boate Kiss. O incêndio na boate em Santa Maria já provocou o cancelamento das festividades de carnaval em 22 municípios do Rio Grande do Sul até o momento. Só na região central, onde ocorreu a tragédia que vitimou mais de 230 pessoas na madrugada de domingo, prefeituras de 17 cidades já anunciaram que em 2013 o carnaval não vai ocorrer. 7 feridos da tragédia de Santa Maria receberam alta nesta quarta-feira. Mas 134 continuam internados, sendo 77 em estado grave. A todo momento, o pronto-socorro recebe gente que estava na boate na hora do incêndio. São pessoas que estavam na boate e inalaram a fumaça, não foram atendidas imediatamente porque conseguiram sair, mas começam a passar mal e vão buscar ajuda em hospitais. 7h17. O mundo em sua casa. Vamos falar de coisa séria. Você sabia que o alcoolismo e a dependência de drogas têm tratamento? A Associação Terapêutica Filadélfia é especialista no combate à dependência química. Aqui você encontra profissionais especializados e ambiente confortável, que inclui quarto, área de jogos, piscina e muito mais. Nós oferecemos todo o apoio para um tratamento eficaz e sigiloso. Mude de vida, liberte-se do álcool e das drogas. Ligue 3565-6367 e 8266-5209. Associação Terapêutica Filadélfia. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. Uma forte chuva no final da tarde de ontem causou transtornos na região sudoeste de Goiânia. Na Avenida T9, no Jardim Planalto, a enxurrada encobriu um carro. O nível do córrego Cascavel subiu e inundou casas na Vila Aurora. Até o prédio de assistência social da Comurg foi invadido pela água. No mesmo bairro, o cruzamento da Marginal Cascavel com a Avenida Jaraguá ficou alagado. Na Avenida T2, no setor Sol Nascente, o lixo carregado pela enxurrada se acumulou na ponte sobre o córrego Cascavel, que transbordou. A força da água derrubou parte da grade de proteção da via. Na Vila Fernandes, o Ribeirão Anicuns transbordou. Os moradores de uma área de risco no local deixaram suas casas. De acordo com os bombeiros, além da Vila Fernandes, houve alagamentos em casas na Vila Abajá, Jardim Riviera e Vila Aurora. Uma fiscalização no presídio feminino em Aparecida de Goiânia apreendeu dentro das celas drogas, bebidas alcoólicas, aparelhos celulares, entre outros objetos. Durante a operação foram encontrados maconha, crack, aparelhos celulares, medicamentos e garrafas de uísque. Segundo a agência prisional, esta é uma das maiores apreensões já realizadas no presídio feminino, que hoje abriga 42 detentas. Homem é preso pela segunda vez em 5 meses, acusado de tráfico de drogas. Preso por tráfico de drogas em setembro do ano passado, Tiago José Correia Silva, de 26 anos, conseguiu, 2 meses depois, sair de forma provisória da cadeia. Mas esta semana foi flagrado pela mesma equipe da Delegacia Estadual de Investigações Criminais com uma pistola calibre 380, 22 munições, balanças de precisão e 5 quilos de cocaína.
Autuado novamente pelo delegado Germano Castro, adjunto da DEIC, Tiago José tentou explicar os motivos que o levaram a permanecer no mundo do crime. Na verdade, ele foi preso no dia 4 de setembro de 2012, com um laboratório onde foram apreendidos 8,7 kg de cocaína e 1.000 comprimidos de êxtase. E na sequência ele foi colocado em liberdade provisória no dia 23 de novembro e depois disso ele passou, né, a adquirir drogas e refinar a cocaína, é o que ele alega extraoficialmente, para poder pagar os traficantes dessa droga que tinha sido apreendida num primeiro momento. Ele disse que foi ameaçado de morte e que em razão disso ele teve que continuar no tráfico para poder quitar essa dívida. Pode ter envolvimento de presidiário lá de dentro, lá do complexo de Aparecida? O que eu ressaltei foi que ele de maneira extraoficial, relatou pra gente que ele adquiria a pasta base, entrava em contato com a pessoa que está presa na penitenciária Odenir Guimarães e esse indivíduo pedia para que alguém aqui fora entregasse essa pasta base para ele. O delegado disse que trabalha agora no sentido de identificar quem seria o condenado, que mesmo cumprindo pena na penitenciária Coronel Odenir Guimarães, ainda estaria distribuindo cocaína em Goiânia. Aulus Rincon, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h21. A polícia divulga agora pela manhã o resultado dos exames de DNA do material biológico colhido na investigação da morte da estudante Gabriele Caroline Dias Rocha, de 10 anos. Gabriele morava em Uruana e, de acordo com as investigações, foi morta em outubro do ano passado pelo vizinho, Carlos José Moreira. O acusado, que cometeu suicídio em novembro passado na cela da CPP, confessou ter matado a garota. Grande número de assaltos a farmácias em Goiânia faz com que a Polícia Militar busque parceria com comerciantes para ações preventivas. Uma estatística da Polícia Militar mostra que são registrados, em média, 6 assaltos a farmácias a cada semana em Goiânia. Diante da sensação de insegurança, representantes do setor se reuniram com a PM para buscar a redução do número de casos e desenvolver ações preventivas, afirma o presidente do Sindicato do Comércio de Produtos Farmacêuticos de Goiás, João Aviar Neto. Infelizmente, está uma onda muito grande de assalto, não somente no segmento de farmácia, como no comércio em geral. E a gente, preocupado com essa situação, nós temos tido a preocupação em qualificar os nossos colaboradores na prevenção, porque a gente entende que a prevenção ainda é a melhor alternativa do que acionar a polícia após o fato ocorrido. O trabalho de combate aos altos índices de assaltos a esse tipo de estabelecimento e as ações preventivas são realizadas por meio de uma parceria entre a Polícia Militar e a categoria. Segundo o subcomandante do policiamento da capital, Tenente Coronel Wesley Siqueira Borges, a proximidade da população com a polícia e a atenção a dicas importantes de segurança contribuem para a redução da criminalidade no comércio em geral. O proprietário, na hora de abrir e fechar, é o momento mais crítico. Então, ele ter a atenção redobrada com relação a pessoas em atitude suspeita nas proximidades, pessoa passando. O sistema de monitoramento por câmeras para o reconhecimento do agressor, ele é importante. O sistema de ter um vigilante de segurança privada é uma orientação que nós passamos. Orientamos também um sistema de aquisição do telefone do contato direto na viatura. A lista com os telefones das viaturas que atendem cada região está disponível no site da Polícia Militar. O endereço é o www.pm.go.gov.br. Fernando Oliveira para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h24. A Polícia Civil investiga se o homem de 31 anos, suspeito de produzir e detonar 3 bombas caseiras dentro de um ônibus de transporte coletivo de Goiânia, é a mesma pessoa que jogou um artefato explosivo em um casal de namorados no dia 5 de janeiro no centro de Anápolis. A polícia se baseia em uma série de semelhanças entre os dois casos. E uma jovem de 23 anos que foi queimada junto com o namorado de 33 anos morreu ontem. O incidente aconteceu no último sábado em uma chácara no município de Caldazinha. De acordo com a polícia, uma garota de 20 anos jogou fogo no casal por ciúmes. Micaele Moreira Nunes estava internada na UTI do Hospital Geral de Goiânia. De acordo com a assessoria de imprensa do HGG, ela teve 60% do corpo queimado, incluindo face e pescoço. A jovem morava em Guapó. O namorado foi levado para o Hospital de Queimaduras da capital. De acordo com a polícia, ele permanece internado e seu estado de saúde é grave, porém estável. E a polícia está à procura da mulher, então, que teria ateado fogo no corpo do casal de namorados. Polícia Rodoviária Federal apresenta números da lei seca em 2012 e anuncia rigor para o carnaval.
foram aplicados 27.416 testes do bafômetro, com 1.679 multas e 309 prisões. Inspetor Newton Moraes, da Polícia Rodoviária Federal, avalia que os dados são preocupantes. Porque, se considerarmos que o ano passado, cerca de 1.700 motoristas foram autuados dirigindo em rodovias federais, isso mostra o quanto está sendo perigoso, o quanto está sendo trabalhoso para a própria polícia estar aí tirando de circulação diariamente dezenas de motoristas que têm infringido as normas. Inspetor Newton Moraes destaca que a fiscalização no período do Carnaval vai ser rigorosa. E pode ter a certeza que ao entrar em Goiás, ali próximo a Itumbiara, Lago das Brisas, Caldas Novas, Pirinópolis, Gerazá, Goianésia, Uaçu, Serra da Mesa, terão uma fiscalização bastante rigorosa, já que normalmente no Carnaval os problemas crescem bastante. Com as recentes mudanças na lei seca, a partir de agora, se o bafômetro marcar 0,5 miligramas de álcool por litro de ar ou mais, a infração é gravíssima. A multa é de quase R$2.000 e a habilitação pode ser suspensa por 1 ano. Se for igual ou superior a 0,34 miligramas de álcool por litro de ar, já é crime. Além da multa, o motorista pode pegar de 6 meses a 3 anos de prisão. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h26. Período de carnaval terá fiscalização rigorosa nas regiões dos rios e lagos do estado. Temporada de férias ou feriados prolongados sempre exigem maior fiscalização para evitar a pesca predatória. Coincidentemente, este ano, na época do carnaval, está acontecendo a Piracema, período de reprodução dos peixes. De 7 a 12 de fevereiro, a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos realiza blitzing terrestres e aquáticas em pontos estratégicos. Segundo o secretário Leonardo Vilela, a operação vai contar com aproximadamente 25 fiscais ambientais na Serra da Mesa, Aruanã, Rio Tesoura, Bandeirantes e Rio Verdinho. O objetivo é coibir a pesca, o transporte e o comércio irregular no Vale do Araguaia e seus afluentes. É um período em que os fiscais também fazem palestras nos acampamentos, nas cidades ribeirinhas, nas escolas, dão entrevistas nos meios de comunicação, exatamente porque o trabalho de fiscalização não é apenas aquele trabalho de polícia, aquele trabalho punitivo, mas é sobretudo um trabalho de esclarecimento, de orientação. Leonardo Vilela esclarece que os crimes ambientais podem ser denunciados pela própria população através do 0800 646 2112 e alerta os pescadores sobre a importância de respeitar a legislação. Nesse período, é proibido qualquer tipo de pesca no curso do rio. Nos grandes lagos formados pelas barragens, por exemplo, no Lago Serra da Mesa, é permitida a pesca de apenas 3 quilos de peixe por pessoa, que tem que ser obrigatoriamente consumidos no local. E eles não podem ser transportados, não pode ser transportado nenhum quilo de peixe nesse período. O descumprimento das regras implica em multa, apreensão do material de pesca e da embarcação e ainda processo administrativo. Todo pescado irregular apreendido é doado para instituições como asilos, creches, hospitais, no município onde foi apreendido. Márcia Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h29. Goiânia registrou este mês 8.486 casos de dengue, um aumento de 40% em relação à primeira semana de janeiro e 64% de todos os 13.191 notificados em 2012, segundo o balanço divulgado ontem pela Secretaria Municipal de Saúde. São 652 casos para cada grupo de 100 mil habitantes. Os setores mais afetados são Urias Magalhães, Jardim América, Cidade Jardim, Sudoeste, Central, Jardim Guanabara 1 e setor Fim Social. Secretaria Estadual de Saúde realiza campanha de prevenção das deficiências. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, 70% das deficiências podem ser evitadas. Considerando essa estatística, a Secretaria Estadual de Saúde articulou uma campanha para reduzir as situações de risco e fazer a identificação e a intervenção precoce das deficiências. Claudenes Moraes, coordenadora da campanha, explica que a prevenção deve começar cedo. Tem algumas medidas que podem ser adotadas, mesmo antes da gravidez, fazendo alguns exames,
Durante a gravidez também, com o pré-natal, usar medicamento apenas com indicação médica. E após o nascimento da criança, com as vacinações adequadas, indicadas, consultas médicas no bebê, teste do olhinho, da orelhinha, do pezinho, algumas medidas. E também tem vários cuidados que devem ser tomados, como também evitar acidentes domésticos, de trabalho, né? Afogamentos, ferimento com arma de fogo, no trânsito também. Algumas medidas podem ser tomadas. Durante a campanha vão ser distribuídos materiais informativos e camisetas. Foram realizadas atividades nas cidades de Lusiânia e Anápolis. A programação continua nas cidades de Goiânia, Aparecida, Rio Verde, Itumbiara, Jataí, Catalão, Ceres e Porangatu. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h30. O jogador de futebol Eduardo Pereira Rodrigues, mais conhecido como Dudu, de 21 anos, foi parar na delegacia na madrugada desta quarta-feira, acusado de agredir a esposa e a sogra. O atleta goiano que atua no Dinamo de Kiev, da Ucrânia, está em Goiânia passando as férias. Dudu foi denunciado pela esposa, com quem tem 2 filhos, e encaminhado para a delegacia da mulher. O meio-atacante pagou uma fiança de R$12 mil e foi liberado. No próximo domingo, 5.675 candidatos fazem as provas de conhecimentos gerais e redação para o concurso da Polícia Militar aos cargos de combatente, cadete e oficiais de saúde. A prova vai acontecer em Goiânia, em 3 campos da Pontifícia Universidade Católica de Goiás. O certame oferece 80 vagas com remuneração inicial para combatente cadete de R$ 3.945 e R$ 6.503 para oficiais de saúde, nas modalidades médico, odontólogo e psicólogo. A ampla concorrência do concurso ficou em 70,94 candidatos por vaga, mas o cargo que tem a disputa mais acirrada é de segundo tenente psicólogo, onde o número de inscritos por vaga foi 189 para as 2 existentes. Servidores do Estado passam por avaliação de desempenho individual. O projeto piloto deve ser aplicado em todos os órgãos estaduais. A avaliação tem como objetivo melhorar a qualidade do serviço público e profissionalizar o servidor. Nesta quarta-feira, cerca de 1.200 servidores da Secretaria de Gestão e Planejamento fizeram provas de conhecimentos gerais e sobre a administração pública. De acordo com o superintendente executivo da Segplan, Otávio Alexandre, o novo ciclo de avaliação individual deve ser realizado periodicamente, como forma de estimular o aprimoramento profissional. Nós temos que manter realmente nos quadros aquelas pessoas que têm condições de prestar um bom serviço. A administração pública mudou. Quem estiver recebendo os cofres públicos tem que dar a sua contrapartida, tem que prestar um bom serviço. É o que a sociedade espera de todos nós. Nós somos caros para a administração pública. Nós temos, então, que devolver esse preço em bom serviço, em investimento, em ações palpáveis à nossa sociedade. O mesmo sistema de avaliação individual já foi adotado em 11 estados brasileiros. Os resultados servem como um parâmetro para possíveis remanejamento de função e para o recebimento de gratificação, oferecendo ainda a possibilidade do servidor passar por cursos de capacitação, explica Otávio Alexandre. Uma das consequências dessa avaliação é indicar a questão de melhoria. O servidor que foi avaliado bem hoje, que talvez venha receber uma gratificação, daqui a 4 meses, se ele continuar sendo bem avaliado, ele vai continuar com a gratificação. Como daqui a 4 meses ele pode perder para outro que foi melhor. Isso aí é uma forma de provocar o servidor para que ele fique constantemente na busca de aperfeiçoar e prestar o melhor serviço à sociedade. Servidora estadual há 35 anos, a secretária Deusdete Francisco dos Santos, lotada na Superintendência de Gestão e Planejamento, passou pela prova e afirma que o estímulo é positivo. Eu gostei, eu achei válida, gostei mesmo, sabe? Eu acho que é bom, eu acho que poderia vir mais, fazer mais vezes. Se estimula para você ter mais, assim, vontade de estudar mais, de aperfeiçoar mais, de você interagir mais, ter mais conhecimento. Na próxima semana, 800 servidores do VaptVupt também passam pela avaliação. Márcia Alves, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h34. O Corpo de Bombeiros iniciou ontem uma fiscalização intensiva nos estabelecimentos de Goiânia que funcionam como casas noturnas, com o objetivo de interditar os que não atendem às normas de segurança. Desde a tragédia de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, onde mais de 230 jovens morreram em consequência de um incêndio numa boate superlotada, a corporação recebeu mais de 20 denúncias de funcionamento irregular desses pontos de diversão. Vamos conversar agora com o coordenador da vistoria do Corpo de Bombeiros, Capitão Cristiano Rezende. Bom dia. Bom dia.
Capitão, neste primeiro dia de vistorias, foram encontradas muitas irregularidades nos estabelecimentos aqui em Goiânia? Bom, o processo de inspeção ele vai se intensificar realmente hoje. Ontem a gente fez um lançamento, foi feito uma inspeção onde a imprensa acompanhou ali no setor marista, uma boate que chama Liquid, na rua 139, número 117. Essa boate ela se encontra em processo de regularização junto ao Corpo de Bombeiros e aos demais órgãos da Prefeitura. No local foi verificado que estava sem extintores no momento, inclusive no momento da inspeção eles foram entregues ao estabelecimento e as iluminações de emergência que se encontravam presentes no local, elas não estavam em funcionamento. Eu repassei ao proprietário que hoje retornaremos ao local porque essa questão da iluminação de emergência, em um dia ele tem condição de substituir esses blocos de iluminação. Então, ficou acertado que hoje a gente retornará lá para ver a iluminação de emergência e já havia sido feita uma inspeção nesse local no dia 17 desse mesmo mês. O solicitante havia solicitado e protocolado junto ao bombeiro essa solicitação de inspeção. Então, como o Corpo de Bombeiros, a intenção não é exatamente sair fechando todos os estabelecimentos, porque a maioria dos estabelecimentos, infelizmente, eles têm algum tipo, mesmo que pequena, de alguma irregularidade, pelo menos a maioria deles. Se o Corpo de Bombeiros for fechar todos os estabelecimentos que têm algum tipo de pequena irregularidade, praticamente não vai ficar nenhum aberto. Então, o que a gente já vem trabalhando nisso há muito tempo. E aqui, graças a Deus, não teve nenhum tipo de incidente. O Corpo de Bombeiros normalmente dá 30 dias para que aquelas, de acordo com o risco, é óbvio, né? De acordo com o risco, inicialmente um prazo de 30 dias para que a edificação se regularize. E foi feito isso nesse caso dessa boate de ontem. Só que no caso da iluminação de emergência e sinalização, por ser uma coisa fácil de ser instalada, a gente vai retornar hoje e verificar. E de acordo com o que ficou acertado, o proprietário fará essa instalação hoje. Como é que fica a situação de bares em Goiânia que funcionam como boates? Os bombeiros já verificaram essa situação? Não, na realidade, assim, o que acontece é o seguinte, a própria prefeitura mesmo, em uma entrevista que eu vi, eles passaram essa situação, que muitos bares, eles abrem como bar, e aí depois vislumbram a oportunidade de fechar algum espaço desse bar e se tornar uma boate. Então isso já está sendo feita toda essa verificação por parte da prefeitura e por parte do bombeiro. Esses locais que são confinados, ou seja, fechados, no caso das boates, nós precisamos ter saída de emergência que comportem a população, iluminação de emergência, sinalização de saída e os materiais que compreendem o teto, as paredes, às vezes o piso em algumas partes, tipo camarotes, os sofás, né, que compreendem essas partes também de camarotes, eles precisam ser de materiais próprios, ou seja, materiais que não tenham aquela velocidade de propagação de fogo como ocorreu no incidente lá de Santa Maria, ou eles podem ser aplicados soluções retardantes ao fogo sobre a superfície deles, que aí esses materiais também passam a poder ser utilizados nesses locais de reunião de público. Então o Corpo de Bombeiros está sendo bem incisivo nessa questão do controle de materiais. A gente já vinha fazendo isso anteriormente a esse fato, mas agora a gente vai fazer com mais afinco no sentido de cobrar documentos de maior que comprovem realmente que esses materiais tenham sido aplicados a esses produtos. Agora, em relação à superlotação, pelo que a polícia apurou lá em Santa Maria, é que a boate estava superlotada, tinha capacidade para 691 pessoas e havia mais de 1.000 pessoas no local. Aqui em Goiânia, a quem cabe essa fiscalização? Bom, a fiscalização de superlotação, assim, por ser uma questão até de segurança, eu entendo que se algum outro órgão faça a fiscalização, é uma questão desses órgãos, né, que a gente não sabe bem a atribuição de cada um. Mas no que diz respeito ao bombeiro, nós estamos verificando isso. Inclusive, a gente já acertou que nós faremos fiscalizações à noite nas boates, tanto fardados quanto a paisana, no sentido de verificar se algum desses locais estão fazendo essa superlotação, que inclusive isso, infelizmente, acontece também na prática, né, nas noites aí. E outra coisa que nos preocupa muito é a questão das saídas de emergência, ou seja, a obstrução dessas saídas de emergência. Porque às vezes, em alguns casos, a pessoa tranca a saída de emergência e às vezes as pessoas que estão utilizando esse espaço, não se atentam para a utilização. Então, é importante ressaltar ao espectador que quando estiver fazendo uso dessas boates, dessas casas noturnas, verifiquem se a saída de emergência está liberada, ou seja, sem nenhum cadeado, nenhuma coisa que impeça a abertura das mesmas. Se
Se houver isso, pode ligar a hora que for, de madrugada, de noite, ao Corpo de Bombeiros no telefone 193. Nós temos equipe 24 horas para fazer o atendimento às ocorrências. E nesse caso aí, é uma emergência. Então, o serviço 193 vai se deslocar ao local, fazer o auto de infração, porque isso é gravíssimo, uma saída de emergência obstruída. E outra questão que é bom ressaltar aos espectadores é o seguinte: muita gente está brincando com fogo em boate, utilizando alguns materiais, artifícios, que na realidade não é nem as pessoas, é os próprios barmans, essas pessoas que fazem a entrega dos garçons, a entrega dos drinks às pessoas. A gente está vendo aí nos meios de comunicação digital aí, nesses Facebook e outros, diversas imagens onde quando você pede um champanhe, pede um uísque, pede uma bebida, para valorizar ali a solicitação do cliente, eles colocam alguns artifícios que emitem luzes e umas chamas artificiais. E esses equipamentos, eles podem causar um incêndio, porque eles formam chamas artificiais ou faíscas artificiais que, quando em contato com algum elemento combustível, pode gerar um princípio de incêndio e acontecer uma tragédia como ocorreu lá em Santa Maria. Capitão, o senhor disse agora há pouco que as casas apresentam algum tipo de irregularidade, ainda que essa irregularidade seja pequena. Qual que é o limite da tolerância para se fechar uma casa dessa? Bom, o que eu entendo que é o mais o limite seria o seguinte: todas as casas noturnas, elas têm que ter saída de emergência que atenda ao público, né? Extintores, que isso é o básico, né? Se houver um princípio de incêndio, você tem que ter o agente extintor para poder combatê-lo, não deixar propagar. Esses materiais que envolvem esses ambientes, eles têm que ter alguma coisa que comprove que eles são da especificação correta, ou seja, porque muitos materiais, como ontem foi noticiado, eles já são próprios, para ser utilizados nesse espaço. Então eles têm as especificações corretas. Caso a pessoa especifique um outro produto, ou compre um outro produto que ele achou bonito e já fixou na parede, ele pode aplicar esses produtos. Então, o Corpo de Bombeiros entende o seguinte: que ele tem que apresentar uma documentação que comprove que aquele produto é o adequado ou ele foi aplicado a solução. Iluminação de emergência é importante ter. Agora, acontece que às vezes a gente chega num local, iluminação de emergência é um material que é muito comum ele simplesmente estragar, porque ele tem uma bateria onde ele vai carregando ele, é igual você deixar um celular ou um telefone sem fio sempre na bateria. Ele tem um costume de viciar a bateria. Então, esse equipamento é um equipamento que normalmente quase todo ano você tem que trocar. Então, acontece da gente, numa inspeção, você encontrar um ou outro bloco danificado, e a gente dá um prazo para que se cumpra. Então, a iluminação de emergência tem que ter, e às vezes acontece das placas de sinalização, por uma falta de padronização das empresas que fornecem esse produto, não estarem com as cores corretas, que também não é uma situação que inviabiliza o funcionamento, mas a gente exige e o estabelecimento vai se adequar. Então é esse mesmo local que nós fomos ontem, nós vamos retornar lá hoje para verificar essa questão da iluminação e sinalização, e se não tiver colocada, infelizmente aí nós vamos ter que determinar um encerramento, pelo menos transitório ou provisório ali da parte da boate, né? Porque o bar na frente não vai ter interferência nesse tipo de situação, mas eu acredito que hoje já vai ter essa iluminação lá. Então nós retornaremos hoje após o almoço lá, né, na parte da tarde, que a gente está intensificando esse processo de fiscalização no período vespertino e noturno ali até por volta das 22 horas. Capitão do Corpo de Bombeiros, Cristiano Rezende, obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa, um bom dia. Bom dia, o Corpo de Bombeiros que agradece a oportunidade. Capitão Rezende falando então sobre a fiscalização intensiva do Corpo de Bombeiros nos estabelecimentos de Goiânia que funcionam como casas noturnas, com o objetivo até mesmo de interditar aquelas casas que não atendem às normas de segurança. Agora são 7h44. A seguir as notícias do esporte. O Mundo em Sua Casa. Eu peguei dengue 2 vezes. Foi horrível. Muita dor no corpo, febre. Fiquei de cama. Aí o quadro foi piorando, acabei indo pro hospital. E eu morri. É isso mesmo. Quem está falando é apenas um ator. Eu estou nesse comercial porque o Paulo Rodrigues não pôde contar a própria história. Ele morreu de dengue.
Tire 10 minutos por semana para combater o mosquito. Elimine a água parada, realizando as ações que você já conhece. Em caso de febre, dor no corpo, nas articulações e manchas vermelhas na pele, procure uma unidade de saúde. Jamais tome remédio por conta própria. E se os sintomas piorarem, retorne ao posto de saúde imediatamente. Dengue mata. E se você não ajudar, ela vai matar cada vez mais. Todo mundo sabe como a dengue começa. E se você não ajudar a combater, a gente sabe também onde ela pode terminar. SUS, Secretaria de Estado da Saúde, Governo de Goiás. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O mundo em sua casa. Esporte. O clássico entre Barcelona e Real Madrid terminou empatado em 1-1. O jogo no estádio Santiago Bernabéu marcou a primeira partida das semifinais da Copa do Rei. O jogo de volta será no dia 26 de fevereiro. A CBF confirmou que a seleção brasileira vai fazer um amistoso contra a Suíça no dia 15 de agosto na Basileia, onde o time nacional comandado por Luiz Felipe Scolari vai atuar pela primeira vez no segundo semestre deste ano. E ontem foi apresentado no Rio o pôster oficial da Copa do Mundo de 2014. Faltam menos de 500 dias para a abertura da competição. O país inteiro aos pés da bola, como se o Brasil e o futebol fossem uma coisa só. É a ideia do pôster, idealizado por uma agência de publicidade brasileira. O mapa do Brasil formado por pernas de jogadores. O cartaz venceu uma concorrência acirrada. Levou mais votos do júri montado pelo comitê organizador. 7h46. O Campeonato Goiano de Futebol teve sequência ontem à noite. O Itumbiara foi a Catalão e venceu o Craque 1-0. Em Goianésia, a equipe da casa venceu o Grêmio 1-0. O Atlético foi a Rio Verde e continua sem vencer. O Atlético até que segurou o Rio Verde ontem à noite no estádio Mozar Veloso do Carmo, até os 36 minutos do segundo tempo. Vencia o jogo com o gol do estreante da noite, o atacante Ricardo Jesus, que fez logo no princípio do jogo, aos 6 minutos do primeiro tempo. No entanto, a pressão era muito grande. Campo encharcado, choveu bastante na cidade de Rio Verde. E aos 36 minutos, puf, veio o castigo. O jogador Thiago Silvi bateu de fora da área e acabou empatando o jogo. Fim de jogo, 1-1. E o Atlético ainda não venceu no Campeonato Goiano. Isso poderá acontecer domingo em Aparecida de Goiânia, diante da Aparecidense. Eric Maravilha, para o Sistema Brasil Central de Rádio. No Serra Dourada, o Goiás passou pela Aparecidense. Em um jogo sem muitas emoções, o Goiás venceu a Aparecidense ontem à noite, com muita chuva, o gramado muito prejudicado, mas o Goiás venceu com gol de Júnior Viçosa, artilheiro do Goiás, 4 gols neste campeonato goiano. O Goiás tem problemas e muitos para o clássico contra o Vila Nova no próximo sábado. O zagueiro Valmir Lucas, o lateral direito Vitor já estão fora, e o volante Thiago Mendes saiu contundido no jogo de ontem e deve ser vetado logo mais à tarde pelo departamento médico. Serão 2 treinos, um hoje à tarde, outro amanhã também à tarde, para o Goiás estar definido, pronto e confirmado para enfrentar o Vila, o maior clássico do Centro-Oeste, sábado às 5 horas no Serra Dourada. Ingressos 20 arquibancada, 40 cadeira, sem promoção para torcedores com camisa de Vila ou Goiás. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. No estádio Jonas Duarte, o Vila Nova venceu a Anápolis por 2-1. E o Vila Nova, quem diria, venceu mais uma terceira consecutiva no Goianão 2013, a primeira fora de casa nesta temporada. Ontem, 2-1 para cima do Anápolis, no estádio Jonas Duarte, em Anápolis. O próximo compromisso do Vila Nova é o maior clássico do Centro-Oeste. É diante do Goiás, no sábado, 5 da tarde, no estádio Serra Dourada. O técnico Dario Pereira, que vai priorizar principalmente hoje o descanso dos jogadores considerados titulares, até por conta dos desgastes, já que os 3 últimos jogos do Vila foram debaixo de chuva e alguns jogadores chegaram a sentir um desconforto muscular. Então, até para não forçar nenhuma situação que possa comprometer o aproveitamento de um ou outro jogador para o clássico, esta quinta-feira será de descanso e trabalhos leves só no fim da tarde. Aí amanhã, Dario Pereira pega firme para montar o Tigrão visando o jogo de sábado contra o Goiás.
Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h49. Estas foram as notícias do esporte. O mundo em sua casa. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central. Comunicando com o mundo. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. O Procon Goiás divulga hoje uma pesquisa de preços de produtos para o verão, como protetor solar e bloqueador solar, óleo bronzeador, por exemplo. Sobre o assunto, vamos conversar agora com Gleidson Tomás, gerente de pesquisa e cálculo do Procon. Bom dia. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, Karine. Bom dia aos ouvintes da Rádio Brasil Central. É um prazer falar com vocês. Houve uma grande variação de preço? Como sempre, né? Na verdade a gente resolveu fazer essa pesquisa de preço com esses produtos do verão, justamente porque muitos consumidores acabam indo para essas cidades tradicionais do interior de Goiás, para os seus rios e lagos. Então nós resolvemos pesquisar 30 itens de proteção solar, como bloqueador, bronzeador, protetor labial, loção, pós-sol, e as variações foram grandes. A maior variação que nós verificamos, lembrando que todos os itens nós tivemos o cuidado de comparar a marca, o fator de proteção solar e o peso, ou seja, são produtos idênticos. A maior variação foi no óleo bronzeador de 110 ml, que variou de R$ 9,99 até R$ 29,00, ou seja, a variação nesse caso foi de 190,29%. O gel pós-sol também de 130 gramas, cuja variação foi de 135%, ele variou de R$ 11,44 até R$ 26,90. Isso, Gil, aliado ao aumento de preço que nós verificamos, ou seja, de todos os 30 produtos que nós pesquisamos e comparamos com o último levantamento que nós fizemos no ano passado, a média de aumento foi de 4,43%. Só que se nós levarmos em consideração o aumento individual, ou seja, 19 desses 30 produtos tiveram aumento. No caso aí de um protetor solar, que passou de R$ 15,79 em janeiro de 2012 para R$ 21,00, ou seja, esse aumento individual foi de 32,97%, Karine. Gleidson, além dos preços, no caso de protetor solar, o que o consumidor tem que verificar? Bom, na verdade ele tem que pesquisar, até mesmo para poder demonstrar para o consumidor que a pesquisa ela é interessante, porque às vezes, justamente pelo fato do consumidor adquirir 2, 3 produtos, pode acabar tendo aquela falsa impressão de que a pesquisa não é interessante. Então nós montamos um kit com 4 produtos essenciais na mala aí do folião, por exemplo, um bloqueador, um protetor labial, um gel pós-sol e um bronzeador. Então, apenas esses 4 itens idênticos, o consumidor poderá pagar R$ 70,53, ou caso ele não pesquise, ele poderá pagar até mesmo R$ 124,75, o que dá uma diferença aí de R$ 54,22. E só a título de curiosidade, esse valor dessa diferença, ela é bem maior do que o valor da passagem para 8 destinos tradicionais nessa época do ano no interior de Goiás. A exemplo de Uruaçu, cuja passagem custa R$ 43,00, para a cidade de Goiás, por exemplo, que a passagem é R$ 25,00. Essa economia que ele acaba conseguindo na compra desses 4 itens pode representar aí a passagem de ida e volta para a cidade de Goiás de graça. Mas é claro que o consumidor tem que ter todo o cuidado na hora de comprar esses produtos, principalmente atentando para as informações do rótulo, a questão do fator de proteção, lembrando que até 15 esses produtos são considerados apenas moderadores solares, de 15 a 20 aí sim são protetores solares, apenas superior a 20 é que é considerado um bloqueador solar. E onde é mais vantajoso, comprar no supermercado ou na drogaria? Bom, foram 20 estabelecimentos, nós dividimos entre drogarias e supermercados. No ano passado não havia uma predominância, diferente do que ocorreu nesse ano. Então, desses 30 itens, 70% deles, ou seja, 21 deles, estão mais baratos nas drogarias. Então, os consumidores que não têm muito tempo para fazer a pesquisa, já pode selecionar aí 3 drogarias e fazer, que com certeza já vai conseguir aí alguma economia na compra desses produtos.
Gleidson Tomás, gerente de pesquisa e cálculo do Procon Goiás, obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa. Um bom dia. Bom dia, eu que agradeço. Tchau. Conversamos então com Gleidson Tomás sobre a pesquisa de preços de produtos de verão. Você pode ter acesso ao resultado dessa pesquisa no site do órgão www.procon.go.gov.br. Agora são 7h55. Produtores reivindicam melhores rodovias durante reunião na FAEG. Produtores, presidentes de sindicatos rurais e prefeitos dos principais municípios agrícolas do estado se reuniram com o presidente da AGETOP, Jaime Rincon, na sede da Federação da Agricultura do Estado de Goiás. De acordo com o presidente da FAEG, José Mário Schreiner, o objetivo era reivindicar agilidade na conclusão da recuperação dos trechos mais utilizados para escoamento da safra. Nós hoje já observamos vários gargalos no escoamento da nossa produção no estado. E o nosso objetivo é exatamente isso, detectarmos esses gargalos, levantar quais são as principais regiões e rodovias que estão com dificuldade para o escoamento de produção, para que, junto à AGETOP, nós possamos resolver. O importante é que nós temos uma condição de tráfego e condições para que nós possamos estar escoando a produção. Goiás, novamente, deve ter uma safra recorde e, para isso, existe hoje uma grande preocupação nossa, é fazer com que essa safra recorde possa ser escoada, gerando riqueza para o nosso estado. Os sindicatos rurais fizeram um levantamento dessas rodovias e a entregaram nas mãos do presidente da AGETOP. Jaime Rincon prometeu colaborar. 930 quilômetros de rodovias que iriam começar a ser reconstruídas em abril foram antecipados para fevereiro. O ano passado, quando eu estive aqui na FAEG, nós estávamos discutindo os 2.000 quilômetros que felizmente foram reconstruídos ao longo de 2012. Então nós já resolvemos parte do problema. Hoje nós estamos falando sobre os 2.119 que está dentro do cronograma para 2013. Essa licitação já foi concluída, nós já estamos emitindo ordem de serviço. Resolvemos, inclusive, nos antecipar, já comunicamos isso ao presidente da FAEG, nós vamos iniciar, antes do cronograma que estava previsto, a reconstrução de 932 quilômetros dos 2.119 que estão no programa para 2013. Com isso, nós vamos conseguir amenizar um pouco essa dificuldade em relação ao escoamento. Jaime Rincon anunciou ainda que, graças a empréstimo feito com o BNDES, Goiás deve construir 2.400 quilômetros de novas rodovias em 2013. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse que o reajuste da gasolina nas bombas de combustíveis deverá ficar próximo dos 4%. Segundo ele, a elevação é modesta e não vai atrapalhar nenhum consumidor. A Petrobras anunciou um aumento de 6,6% no preço da gasolina nas refinarias. Só que em Goiânia, os postos de combustíveis já começam a repassar aumento da gasolina e do diesel ao consumidor. O aumento dos combustíveis anunciado pela Petrobras já traz uma reação entre os consumidores. A alta de 6,6% da gasolina e de 5,4% do óleo diesel representa mais gastos e um reflexo considerável no orçamento, principalmente para quem depende do carro para trabalhar, como o motorista Wagner Alves Guilhermino e o agente de locação Igor Marcelino Frota. É ruim para todos nós, né? Aumenta a despesa em casa, aumenta o consumo nosso, aumenta tudo. Então quem paga isso são os consumidores finais. Somente eu ainda que trabalho na locadora e faço parte de uma equipe que a gente está sempre abastecendo veículos, aí quer dizer, aumentar o gasto. Segundo o presidente do Sindiposto, Leandro Lisboa Novato, o aumento dos preços nas refinarias deve ser repassado integralmente ao consumidor, mas o valor final não deve ter um aumento na mesma proporção, porque a gasolina e o diesel possuem outros componentes que não sofreram nenhum reajuste. Os postos já estão comprando com preços novos. Hoje já todas as distribuidoras já repassaram o aumento já. A questão do aumento deve refletir um pouquinho menos do que foi nas refinarias, porque a gasolina compõe 20% de álcool e o diesel tem 5% de biodiesel, que esse não sofre nem em cima do álcool, nem em cima do biodiesel, sofre o aumento. A necessidade de um aumento foi exposta pela Petrobras no ano passado, diante da defasagem dos valores dos combustíveis no país em relação às cotações internacionais, fato que levou a companhia a ter seu primeiro prejuízo trimestral em mais de 13 anos. Fernando Oliveira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. O governo vai elevar a mistura de etanol na gasolina dos atuais 20% para 25% a partir do dia 1º de maio. Segundo o Ministério das Minas e Energia, o objetivo é atenuar o reajuste no preço do combustível fóssil. A medida foi antecipada em relação à previsão inicial do governo, que projetava mudar essa mistura somente em junho deste ano.
Pontualmente 8 horas em Goiânia. Termina aqui mais uma edição de O Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Gil Bonfim. Redação e edição, Ada Mendes, Antônio Correia e Marcelo Cabral. Direção de estúdio, Fábio Maurício. Chefes de reportagens, Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio, Otair José. Central técnica, Ricardo Souza. Gerência do Sistema de Rádio, Suede Barbosa. Direção de Tele e Rádio Difusão, Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua audiência e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.